Eu preciso tratar de um assunto aqui que, por incrível que pareça, é um problema mundial, né? Quando a gente começa a trampar sobre pesquisa acadêmica, por exemplo, pesquisa, claro que toda pesquisa é acadêmica praticamente, mas assim, quando a gente tem que escrever um artigo de uma solução de um problema para uma pesquisa, uma das informações que você tem que colocar tem um termo, mas é a abrangência do problema no mundo, né? O alcance, o quanto o mundo é afetado por aquele problema. Eu esqueci como é que chama isso aí. É logo na introdução dos artigos, né? Do tipo enfim, não sei se dá para adaptar qualquer artigo àquele modelo. Por isso que pessoas têm certa dificuldade. Então, qual a questão? Sim, eu uso essa camisa branca, porque eu adoro essa camisa branca, essa camiseta branca. Adoro ela. Ela é fresquinha, bonitinha, branca. E eu só boto pra assistir vídeo, pra gravar, porque eu não tenho como sair com essa camiseta, né? Camiseta em Salvador com o sol que tem aqui. O sol é forte. Então vamos lá. O problema que eu tenho que tratar aqui, que algumas pessoas gostam, é sobre projetos. Eu tentarei abranger, não sei como é que chama, esse problema a todo tipo de projeto, porque ele de fato abrange qualquer projeto. Por quê? Vamos explicar aqui. Normalmente quando a gente faz um projeto, o projeto é para terceiros, é para um cliente. E o problema é exatamente essa ponte, né? Essa interface entre o projeto, quem projeta, né? O projeto e quem projeta, e o cliente. E é um problema absurdo. Tentarei explicar aqui. Por quê? Esse problema existe também quando o projetista projeta para si mesmo. Por incrível que pareça, é um problema recursivo. Explicar por quê. Quando você tem que elaborar um projeto, bora facilitar um projeto para outra pessoa. Esse projeto é para outra pessoa utilizar, ela ou na vida pessoal ou profissional. Então você tem que saber projetar baseado nas características intelectuais, emocionais, da personalidade do cliente. E isso normalmente não é utilizado, não é aplicado. Minha mãe é arquiteta, né? Eu acompanhei vários projetos dela. Eu estudei também muito arquiteturas, principalmente na faculdade, né? Que é mais complexo, a arquitetura de software e hardware é mais complexo, principalmente de software. E a arquitetura estrutural também eu estudei, né? Eu sei desenhar, projetar com qualidade. E quando já estava na fase adulta, até porque aqui sempre teve revista de arquitetura e tal, e eu fui entendendo como é a mente de um arquiteto de estruturas de nível alto. E quando ele é arquiteto e decorador ou só decorador. E como eu já estava adulto e eu tinha certas habilidades, eu identifiquei nesse processo de análise um pecado, né? Minha mãe comete o mesmo pecado. Ela projeta no mesmo estilo dos arquitetos famosos de revista. Explicar onde está errado e não é 100% errado. Explicar por quê. Os arquitetos bons que decoram, ou decoradores normalmente são decorações de gente muito bem qualificada. Essas pessoas
Vamos pegar uma casa, né? O projeto é para casa ou é para empresa. Esses arquitetos e decoradores projetam aquela estrutura. A estrutura em si, os melhores arquitetos gostam de trabalhar com estruturas irregulares, né? Os cômodos, por onde você passa é regular, eu adoro isso. Mas quando passa para a parte de decorar, eles nunca eles nunca ou quase nada eles aplicam a personalidade do cliente ali, porque eles não sabem como fazerem. Estou tentando trabalhar da forma mais fácil, que é a arquitetura de estruturas e decoração de estruturas. O que acontece? Eles decoram muito bem, escolhem muito bem os objetos de dentro da casa. A decoração da casa, né? Os objetos que decoram a casa. De um vidro a um adesivo, uma estante de livros que às vezes a pessoa não usa, só para de decoração, um sofá, tudo. Eles escolhem lojas de qualidade, objetos bonitos de qualidade, mas fica incrível, principalmente para uma revista. Para uma revista, aquilo ali fica mas fica como se fosse uma modelo, né? Uma modelo top model, uma modelo top model ou do nível semelhante a top model. Você vê uma personagem que tem poses de caras e bocas e pose, usando uma roupa que normalmente ela nunca usaria. Ela nunca usaria aquela roupa ali. Então aquilo ali é um modelo, né? Que está na revista, que está uma passarela. E ela tá normalmente está bem afastada de algo de personalidade de alguém. Aquilo ali. Aquela modelo não é daquele jeito, ela não vive daquele jeito, normalmente. Ela é pagada para divulgar roupas e bolsas e tudo mais. Muitas vezes ela é pagada para o vestir, usar na internet ou na rua, no trabalho. E ela é uma vitrine ambulante, certo? Às vezes é uma vitrine estática que está no telefone de todo mundo, uma vitrine estática que está no televisor de todo mundo. É o trampo dela. Já quando você trata de você estruturar uma casa e você aplica naquele espaço ali o aproveitamento melhor do espaço, com os recursos financeiros que você tem, você de fato faz uma coisa incrível, né? Você deixa uma casa fantástica, ou uma empresa fantástica, deixa fantástico. Mas quando passa para a parte de decoração, fica belíssimo visualmente para clientes que chegam lá para verem, parentes e tudo mais. Mas por que eu comecei a falar de casa? Porque quando você trata de um projeto para algo pessoal, é algo extremamente delicado. Uma casa, a pessoa vive naquela casa, ela dorme naquela casa. Mesmo que seja uma casa de veraneio, ela está naquela casa ali, ela vive naquela casa, dorme naquela casa, lê naquela casa, assiste televisor, descansa, bebe, faz tudo ali. Então, na casa, realmente, você decorar uma casa com a personalidade da pessoa é extremamente complexo. Por quê? Você já tem que ter a habilidade, que normalmente quem tem é o engenheiro de software, de você estar dialogando com o cliente e você estar extraindo dele aquilo que ele não sabe que ele quer. Quando você é um levantador de requisitos de software, você tem que ser capaz de conseguir dialogar com o cliente de maneira que você consiga visualizar aquilo que ele precisa e aquilo que ele quer. Se ele soubesse o que ele quer, ele soubesse resolver o problema dele, gerar o produto dele, a solução dele, ele não precisaria de procurar.
né? Ele também tem que entender isso. O cliente tem, quem mais tem que entender isso é o cliente. Ele tem que entender que ele está indo lá para alguém capacitado extrair dele aquilo que ele precisa e quer e gerar um produto enquadrado, né, na personalidade dele e na necessidade dele. E quando você trata de uma casa, principalmente quando a pessoa já tem uma experiência de decoração e arquitetura, ela já tem uma base, né, de locais de compra, deve acompanhar revistas, visitar locais de decoração, tem um conhecimento bom. Então, ele só precisa entender, visualizar. O decorador, o arquiteto, só tem que visualizar com diálogo com o cliente aquilo que tornará aquela casa mais aconchegante para o cliente, mais pessoal, mais com uma cara de lar. E eu tive muito contato em minha vida com gente riquíssima, às vezes com muito dinheiro mesmo, e tive a possibilidade de conhecer essas casas, né? Apartamento, casa, e estavam belíssimas para um trabalho de um decorador, arquiteto profissional de revista. Mas aquilo é uma casa, né? Aquilo ali tem que ter um diálogo com o cliente. Claro que o arquiteto tem que saber extrair do cliente, ou o decorador, aquilo que o cliente não sabe que ele quer, que ele precisa, aquilo que será bom para ele, de maneira que quando ele entrar a primeira vez na casa, ele tenha uma imersão imediata, uma satisfação, uma felicidade. E ele não está morando em uma casa de estranho. Os arquitetos projetam uma casa para a pessoa que mora lá, ela basicamente está morando na casa de um estranho. Ela não tem aquele elo afetivo profundo com aquela casa. Exatamente porque não tem a personalidade dele, não tem o que ele precisa, não tem o que ele quer, independente dele saber o que ele quer ou não. E são pessoas, eu tive contatos com pessoas com recurso para poder ter o melhor possível. E o melhor possível não quer dizer que é o mais caro. O mais caro não quer dizer que é o melhor possível. Por exemplo, se eu ganhasse uma Ferrari agora e a Ferrari fosse considerada a mais cara e a melhor máquina do mundo, ela seria o melhor para mim? Eu teria como manter, eu teria como botar um pneu? Quanto é que custa uma roda de uma Ferrari? 250 mil? Ela é a mais cara. Mas ser mais caro e considerar melhor é coisa de narcisista, de gente burra, né? Gente burra sempre qualifica o mais caro como o melhor. Ele não tem qualificação para avaliar nada, analisar nada. Não tem. Você vê muito isso em medicina, né? Narcisista adora medicina porque o narcisista ele tem uma necessidade absurda de querer ser melhor que todo mundo, né? Necessidade de se considerar melhor que todo mundo e humilhar todo mundo para todo mundo aceitar que ele é melhor. Então você vê que eles têm muita energia ruim com todo tipo de coisa, e para eles medicina, ele quer medicina e ele puxa saco de médico porque na cabeça dele ser médico é ser melhor que todo mundo. Por quê? É um vestibular difícil, né? Aí na cabeça dele, por ser o vestibular mais difícil, ele é o curso que tem as melhores pessoas do mundo, né? E é só um concurso. Não quero nem entrar no contexto de comparar ciências, né? As ciências são completamente diferentes entre si. Mas estamos tratando de pessoas tapadas, burras, que o critério dele é o mais caro é o melhor, o mais difícil é melhor, né? Então eles desejam as coisas mais caras, mais difíceis, mais concorridas, porque eles não sabem o que é bom, não sabem o que de fato é bom em cada contexto. É complexo a pessoa realmente entender o que é melhor em cada caso, e não mais pessoas preguiçosas, burras, que procuram serem cada vez piores e alimentarem o que é de pior em si. Pessoas narcisistas não têm qualificação para nada, não têm condição de dizer o que é bom ou ruim em nada. E pega a pessoa que quer ser médico ou baba-ovo de médico porque é o vestibular mais difícil que tem. Aí na mente dele o vestibular mais difícil é o melhor curso, é o superior, é o melhor de todos e tal.
Então é o tipo de pessoa que você deveria ouvir, é o tipo de pessoa que é honesta, que já lhe contou que ele pensa assim, e por aí vai, né? Se for enumerar aqui e descrever esse tipo de gente, é complicado. É o tipo de pessoa que fala assim, eu me formei em faculdade pública, né? Porque é difícil de entrar. Eu estudo em faculdade pública, porque é difícil de entrar. Então são pessoas, olha o critério da pessoa, é difícil de entrar, eu sou melhor que todo mundo, né? Você encontra muita gente dizendo que é a nata porque entrou em faculdade pública e tal. O narcisista cria seus critérios para ele tá sempre ele sempre baixa a régua para o nível dele, e ele tá sempre trabalhando com a régua e os parâmetros de uma maneira que o engrandeçam, né? O coloque como melhor. Você vê muito ele se endeusando veladamente por ter passado em um concurso público, seja ele qual for. Então, não tem como você dialogar. E aí, voltando à questão do lar, do lar, o decorador arquiteto, ele tem que saber dominar cada compartimento daquela casa. Os quartos, quem dormirá naquele quarto, na sala, a sala terá música, não terá, a pessoa, às vezes até incentivar o cliente a consumir alguma coisa que não tem, que nunca consumiu, como música, ou o que for, internet, um som, tem essa casa foi comprada, pronta, tem um compartimento aqui na casa que está inutilizado, não dá para fazer uma sala de vídeo pequena com livros, com música, com tudo, você mesmo escolher os discos, né, CD ou vinil, ou MP3 de música clássica, incentivar a cultura. Às vezes a pessoa não tem como fazer, nunca teve como fazer, ou ninguém da casa. É uma coisa que você tem que ter uma boa vontade e saber utilizar cada compartimento e cada situação a favor do cliente, certo? Requer uma habilidade, requer um conhecimento, requer uma inteligência, né? uma experiência de fazer isso aí. É como quando você está avançado nisso, você faz para o cliente como se fosse para você. Basicamente é isso aí. Se fosse para mim, eu faria dessa forma. Como seria para o cliente se fosse... como é que seria para o cliente se fosse para mim? Um exemplo, né? Como é que deveria ser? E você consegue dialogar e sair colocando. Claro que terá coisa que será totalmente do arquiteto. Quando ele já tiver uma noção de como será o quarto das crianças e tudo mais, ele consegue colocar coisas extras que o cliente não tem como adivinhar, não tem como dialogar, não há necessidade. Ele viu na loja lá. E não é só você pegar um quarto de uma criança, menina, menino, botar tudo azul, botar tudo rosa, comprar o mais caro, qualquer brinquedo. Não é assim, cara. Não é assim que funciona, porque a pessoa se sente deslocada. Ela tá naquele quarto, tá naquela casa, mas não tá. É como se aquela casa não existisse, fosse fria para ele. Mesma coisa a empresa. Uma empresa você tem como aplicar a mesma técnica ali, aplicando a personalidade do dono e da empresa. A coisa mais fácil que você tem é se aplicar as cores da empresa, da marca da empresa. Você aplicar personalidade, qual o tipo de política que eu tenho aqui, como eu trato meus funcionários, como eu trato meus clientes, qual é o meu objetivo, e decorar dessa forma aí. Eu trabalho com comunicação, trabalho com computadores, trabalho com literatura, e você decorar dessa forma aí, criar um ambiente interno extremamente personalizado e agradável aos funcionários, os funcionários se sentirem bem estarem naquela situação, identificados e orgulhosos daquele ambiente. Pode ser qualquer empresa que você pode fazer isso aí, qualquer casa que você pode fazer isso aí. Eu tô usando estruturas porque é fácil a gente se comunicar com coisas que você vê. Por exemplo, engenharia. Quando você trabalha com engenharia mecânica, você tem uma dificuldade pequena de abstração porque você vê máquinas em todo lugar desde quando você nasce. Quando você trabalha com engenharia de estruturas, né, engenharia civil ou militar, de estrutura militar, você não tem dificuldade de entender muita coisa porque você está em contato com estruturas o tempo todo. É familiar. Quando você trabalha com engenharia aeronáutica, tudo bem. Agora, quando você trabalha com engenharia eletricista, você já tem uma certa dificuldade de lidar com algo que você não tem como ver. Eletricidade e suas propriedades. Mesma coisa quando você trabalha com ciência da computação, matemática, física. Ciência pura normalmente trabalha com coisas que você não tem como ver.
Em biologia, você tem que trabalhar com muita coisa também que você não pode ver. Às vezes você tem acesso a um microscópio para ver uma célula, mesmo assim é complexo. Então, ciência pura costuma ter essa dificuldade. E quando não é pura, como a engenharia eletricista, você pode encontrar o mesmo tipo de dificuldade. Não no mesmo nível, mas é isso aí. Quando você se tira da computação, você acaba conseguindo adquirir a qualidade, a habilidade de você compreender em sua mente algo imaterial, que é o software, e você trabalhar com essa complexidade e gerar produtos e soluções, serviços. É difícil. Na ciência da computação, provavelmente são os projetos mais complicados, extremamente complicados. São os mais complicados. Então, se for feito corretamente, é o mais complicado. E quando você eu expliquei como é a questão de projeto de software, né? Projeto de software, você tem também que dialogar com o cliente para você gerar o produto daquela empresa, daquele cliente, com as funções, os serviços que aquela empresa precisam que aquele software tenha para resolver os problemas daquela empresa. Agora você entra numa questão que é muito complicada em ciência da computação, que é a interface. O que eu posso iniciar para vocês é que, como eu trabalhei com pesquisa de interface durante muitos anos, é complexo. Talvez eu faça um artigo para a faculdade, se eu conseguir entrar no aluno regular, mas um texto, né? Mas assim, o que eu posso lhe dizer é: descubra quais são as cores da empresa, peça fotografias da empresa, para você desenvolver em sua mente como personalizar a interface, as cores do software, do site, para você gerar identidade, para você gerar familiaridade, para você gerar qualidade e valores naquele software, naquela empresa, tanto internamente com os funcionários como externamente com os clientes. Às vezes só de você saber as cores você já resolve o problema. A outra coisa, a interface, quanto mais escuro é melhor, porque não emite luz nos olhos. Então quanto mais escuro é melhor. Pode ser negra? Pode. Todo fundo negro que você botar, você consegue botar em parte do software as cores da empresa. Consegue botar. Você consegue botar sempre. E eu tô falando de software, que é complicado, né? Já isso serve também para você projetar aviões, para você projetar carros, personalizar principalmente, né? Você vê os carros mais sofisticados do mundo, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, não sei como é que pronuncia, Bugatti, são, por incrível que pareça, são carros com a personalidade muito forte da empresa e é modelado para um perfil de cliente. A pessoa que não entende vê um Bugatti com um carro frio, o narcisista, que ele deseja, né, ele cobiça para poder ostentar e porque é caro, não pela qualidade do carro, né, etc e tal. São pessoas vazias, pessoas imundas. Mas quando você observar, a pessoa que ama a Ferrari, a pessoa que ama o Bugatti, que ama o Lamborghini, quando se depara com aquele carro, mesmo não podendo comprar, ele tem um calor ali emocional. E quando ele compra, ele se sente familiarizado. Por que pareça, é um carro personalizado para um perfil de gente que ama aquilo ali. E observe que foi projetado para pessoas que o projetista não sabe nem quem é. Para você entender o poder da personalização, da identidade do produto e do serviço, né? O serviço muitas vezes é muito mais importante que o produto. Lhe dar um exemplo. Digamos que você tem uma empresa que vende produtos na internet. Você tem sempre que estar preocupado, principalmente com a qualidade do serviço, não tanto com o tempo. Você encontra muita empresa errando porque é por pressa, quero enviar logo, que chegue logo, muita agonia.
Você perder um dia de envio não é um problema, entendeu? O cliente, tem muita gente na internet falando de tempo, né? São assediadores. Assediador tem dentro da empresa, fora da empresa. Mas quem ama a empresa e gosta do produto não reclama de ter um dia de atraso, contanto que chegou perfeito lá, tudo bonitinho, direitinho, certinho, sem faltar produto, sem produto a mais, até porque normalmente não devolvem, é um prejuízo. Então a calma em embalar aqueles produtos lá, vamos dizer, canetas ou cadernos, ou mouses, ou perfume, produto de cosmético, de computador, o que for, travesseiro. Então, a qualidade da embalagem é fundamental, não tanto a estética. Ele chegar inteiro, chegar na quantidade certa, a resposta de você responder o cliente dentro de 24 horas, se for empresa que consegue responder rapidamente. Responder 24, claro que você tem um tempo, né? Você bota lá 2, 3 dias para responder, o que for. Mas você está tentando sempre responder dentro daquele prazo e tentando solucionar aquele problema do cliente ali. Só o fato de você responder no prazo, só o fato de você, mesmo que seja uma semana, o fato de você solucionar o problema do cliente é uma qualidade de serviço que é extremamente bem vista. A qualidade do serviço, a qualidade da estrutura dos serviços que o serviço tem impressiona muito mais que o produto. Porque é ser humano, é profissionalismo, é competência. Isso impressiona muito mais. E normalmente tem muito mais odiadores, haters, né, invejosos, que querem destruir naquela empresa ali. Quanto mais qualidade, mais ódio tem. Quanto mais qualidade, mais é bem visto, mais é bem falado. E mais tem sabotadores. Então observe que a personalidade é fundamental. E a qualidade alta de um serviço de uma empresa faz parte da identidade da empresa. A empresa é vista pela qualidade de serviço, pelo profissionalismo, pela qualificação dos funcionários, pela consideração com os clientes. Isso é a parte imaterial da personalização da empresa. E quem é dono da empresa, quem é gestor da empresa, tem que aplicar isso à sua personalidade, a qualidade dos serviços, a calma, tudo direitinho, a jurisprudência para poder estar tudo bonitinho para todo mundo, para a empresa se proteger também. Então, a personalidade da empresa não é só a parte visual ou o que você toca, táctil, a parte visual. É também as partes imateriais, como serviço. Ninguém vê serviço. Serviço é uma ideia. Serviço é uma ideia que a gente criou para algo que é feito, que não é tocado. Então veja como é importante a personalidade do serviço, tanto na parte, a personalidade da empresa, do lar, mesmo que seja algo que você toca ou não. Né? Normalmente as pessoas que não são narcisistas, as pessoas de qualidade, que já têm um certo entendimento da vida, elas gostam muito de simplicidade. Né? Elas não gostam de ostentação, humilhação e etc e tal. E quando você constrói uma casa para um cliente, constrói uma casa com o seu interior, não a estrutura, mas a decoração, com a personalidade do cliente, mesmo que você compre coisa usada, que não encontra mais, por exemplo, quando você faz isso, o cliente consegue usar a casa. Eu vi muita casa muito bonita, incrível, casas fantásticas, que o cliente, quem morava lá dentro, não usava nem 10% daquela casa. Não tocava em nada, não mexe em nada, fica lá parado na parede, nos lugares. Ele não vive naquela casa, aquela casa não tem a personalidade dele, não se encaixa. Mas quando você personaliza a casa baseado no perfil do cliente, o cliente vai morar lá, já começa a mexer nas coisas, usar. Às vezes o cliente que tem dificuldade com um televisor sofisticado, um sistema multimídia de internet, você consegue... Pô, cara, o cara fala que conhecia um iPod 20 anos atrás, nunca pôde ter, você pega aquele iPod, você estuda como botar música, você bota as músicas dele, mesmo que seja usado, o que for. Tem coisa que você só encontra usada. Então, você consegue fazer aquilo ali, você tendo uma mão de obra que lhe ajude, confiável, você consegue resolver o problema. O cliente já mora naquela casa, já vai usando tudo ali. Ele não fica deslocado, ele não fica uma casa dos outros. Quando você cria uma casa dessa forma, que não tem a personalidade do cliente, ele se sente morando na casa dos outros. A casa não é dele.
entendeu? E isso vale para qualquer projeto, a personalização, né? Você projetar algo para o cliente, em material como software, um serviço que é imaterial, produtos pequenos, médios, grandes, aviões, carros, casas, empresas, o que for. Você projeta aquilo ali baseado na personalização. Deixa eu dar um exemplo meu assim, simples. Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro, não sei se é verdade, os pontos de ônibus têm aparelhos de musculação, porque lá parece que é o local do Brasil que mais tem gente que malha, né? Claro que deve ser o local que tem mais gente que toma bomba também. Mas assim, observe a personalização que o gestor colocou, alguém teve a ideia de botar o ponto de ônibus com aparelhos de musculação. Tomara que tenha sombra, né? Não precisa ter ar-condicionado, mas tem a cobertura para chuva, para sol, espaço ali e tudo mais. E não atrapalha a visão de pegar ônibus, né? Porque você vê muita gente que você tá no ônibus, você tá no ponto sentado, eu sento no ponto porque eu tô cansado. Eu me desgasto muito no dia. Mas tem gente que senta para tomar o lugar do outro. E tem gente que fica nos locais, podendo ficar um pouco recuado, mas fica na frente das pessoas que estão sentadas. Tirando a época de chuva, momento de chuva que tá todo mundo ali no ponto, mas muita gente fica na frente ali nos locais, nos piores locais, às vezes até no sol, muitas vezes intencionalmente para atrapalhar a visão, outras vezes não, por ignorância. Podendo estar um pouco mais recuado. Que dá até mais tempo do ônibus chegar, né? Mais tempo do ônibus chegar e você poder pedir para parar. Então, o ônibus, o ponto de ônibus do Rio de Janeiro parece que tem muitos pontos que tem aparelho de musculação. É uma personalização do perfil das pessoas que moram ali. Claro que quem malha é a minoria na cidade. Não é 90%, é menos que 50% que malha. Mas tem aquela personalidade. Como você, cidades baianas ou do Nordeste, que tem um orelhão, tinha um orelhão de coco, né? E por aí vai. A personalização é fundamental. É claro que essa questão mais de turismo, né? Você criar um cenário. Essa questão de você botar aparelho de musculação pela cidade do Rio de Janeiro também é estratégico, né? É uma questão de turística e de personalização também. Não simplesmente para malhação. Então eu espero ter ajudado aí. Deixa eu ver se eu esqueci algum tipo de projeto que eu não enquadrei. Casa, empresa, carro, avião, software. Agora tem coisa que a personalização não é do cliente. Vocês observaram que muita gente gosta de coisas futurísticas, jogos futurísticos, filmes futurísticos, literatura futurística. De uns anos para cá, basicamente a gente tem um custo mínimo e uma facilidade alta em produzir acabamentos sofisticados, com plástico ou o que for. Temos muita facilidade de fazermos isso aí. E então, eu acredito que de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, a gente deveria ter a maioria dos aparelhos da casa, ou todos os aparelhos da casa, futurístico. Eu lembro que muitos anos atrás lançaram os aspiradores de pó com aquele acabamento sofisticado, meu futurístico. Eu falei, pronto, a partir de agora a máquina virá futurística, geladeira, micro-ondas, fogão, ventilador, tudo virá futurístico. E não é assim. Os fogões são muito rústicos, são muito feios. O acabamento é o mesmo, é só você fazer bonito. O micro-ondas é só fazer bonito, futurístico. O fogão, o micro-ondas, o ventilador, a geladeira, a batedeira, tudo isso aí você terá o mesmo custo de produção de acabamento. E deveria ser futurístico há muito tempo. Já deveria ser futurístico o acabamento, não só o aspirador de pó. O aspirador de pó é bem sofisticado, né? E televisor também, a galera tá com uns produtos, o acabamento dos produtos tá cada vez mais pobre. Eu tenho um televisor Sony aqui que um camarada me passou, que ele é de alumínio, né? O acabamento dele é de alumínio, incrível. O meu monitor aqui é lindo, maravilhoso. O pé de metal, bonito, sofisticado. Mas o que você encontra, a maioria dos televisores, é preto, aquele plástico simples e tal. Não precisa ser sempre de alumínio, mas dá pra botar um acabamento sofisticado. Um LED já embutido, sempre vindo atrás ali. Você tem como deixar... um LED no fundo do televisor é a coisa... deixa muito sofisticado o ambiente, com a opção de ligar e desligar. Um LED que mostra ali acendendo, mudando de cor, ou piscando ali que o televisor está ligado.
O Blu-ray, né, o home theater, que tá difícil de você encontrar, agora é só soundbar, que pra mim é só quebrar galho, porque home theater, quem conhece sabe, Blu-ray ou não, home theater, principalmente Sony, marcas assim, é outro nível, e a durabilidade, a qualidade, soundbar tem facilidade de dar problema, principalmente quando não é cabeado, tem conexão Wi-Fi. Não gosto. Soundbar é quebra galho, pra quem não sabe como resolver seu próprio problema. E é triste quando a pessoa gosta de música e tá prendida a um soundbar. Claro que tem soundbars que são extraordinários, mesmo assim não chega aos pés de um home theater. Pra quem conhece, sabe que não chega aos pés de um home theater. Gabinete de computador é para todos serem sofisticados, praticamente mesmo custo, com vidro ou não. Tudo que você via ao seu redor, um mouse, um teclado, tudo que é produzido principalmente com plástico, com acabamento, deveria ser sofisticado, deveria ser futurístico. Já era pra gente estar no futuro há muito tempo, a gente está no futuro sem estar. A gente tem IAs aí sofisticadas e o que era para ter vindo antes, que não tem IA, como o acabamento de um televisor, de um gabinete de computador, uma caixa de som, que já era para ter vindo muito antes da IA, o software conversar com a gente, não tem. Entendeu? Isso é a personalização. Isso torna a casa da pessoa mais agradável, torna a casa da pessoa mais aconchegante. É uma personalização indireta, né? As pessoas gostam. Quem gosta, um ferro de passar deveria ser futurístico. Isso torna o ambiente melhor, a empresa melhor, esses produtos, a empresa mais bela. Eu lembro que quando eu tive meio que esse despertar, quando lançaram os Power Mac G3 e G4. E eu era jovem, minha mãe trabalhava na UNEB, é uma faculdade pública, e o setor gráfico lá comprou vários computadores Mac de acrílico, lindo demais. E quando eu vi aquilo eu fiquei encantadíssimo, e a partir dali eu pensei, pô brother, por que tudo não é assim? É só um acabamento. Nós temos gente qualificada, formada aí. É só um acabamento, é só a qualidade interna será a mesma. Por que não é tudo assim? Por que não tem um aspirador? Por que não tem um micro-ondas? Por que não tem tudo assim? Porque os rádios não são assim. Eu lembro que eu adoro os rádios antigos principalmente Sony, né? Antigos, que são todos pretinhos, bonitinhos ali. Que parou de ser desse jeito, mas era sofisticado aquilo ali, todo preto. Aí mudou tudo. Pode mudar, mas mudar para melhor. Então vamos lá, eu já falei todo tipo de projeto, material e imaterial, casa, empresa, tudo, né? O software é a mesma coisa. Eu espero ter ajudado alguém, viu? Um abração a todos.